A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Um momento de aterrorizante violência política neste sábado se transformou instantaneamente em uma peça da iconografia de Donald Trump que deve impulsioná-lo na sua candidatura presidencial. Você, caro ouvinte, deve ter se deparado sem parar durante esse final de semana por fotos de um Trump desafiador com o punho levantado sobre a cabeça e a orelha direita ensanguentada, enquanto os agentes do serviço secreto o cercavam, com a bandeira americana tremulando ao fundo e os seus apoiadores gritando USA. Eles, muitos dos quais o viam já como uma figura do movimento e um mártir muito antes dessa violência, aproveitaram as fotos como uma metáfora da resiliência do ex-presidente. Essa é a avaliação de Ian Bremmer, presidente da consultoria de risco político Eurásia, em uma análise enviada a clientes e também no seu perfil nas redes sociais depois do ataque a Trump, que, segundo ele, amplia suas chances de vitória na eleição. A estratégia do dia de hoje é falar sobre como essas imagens impactantes do ataque contra o ex-presidente e candidato republicano podem, de fato, impactar na corrida presidencial dos Estados Unidos e sobre como a postura do atual presidente e candidato democrata Joe Biden, que já estava em questionamento, vai precisar mudar de vez. Os assuntos hoje por aqui estão bem sérios, começando a segunda-feira aí sem risadinha. Também vou te contar sobre como a Alphabet, a dona do Google, está perto da maior aquisição da sua história e sobre o anúncio do Kuwait de uma descoberta histórica de petróleo no país, que já é o quinto maior produtor entre os países da OPEP. Para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da economia e dos negócios, já sabe, é só se inscrever aqui no podcast e também seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais. Vamos às notícias. A estatal Kuwait Oil Company afirma ter descoberto uma enorme quantidade comercial de petróleo do tipo leve e gás associado em um campo em alto mar, marcando um, abre aspas, ponto de virada, fecha aspas, nos seus esforços para explorar hidrocarbonetos offshore. O campo Al-Nukhida, a leste da ilha Failaka, na região do Golfo Pérsico, tem reservas iniciais estimadas de cerca de 2,1 bilhões de barris de petróleo leve e 5,1 trilhões de pés cúbicos de gás, ou 3,2 bilhões de barris de óleo equivalente, nos estratos de Mangash, segundo a estatal neste domingo. Um plano vai ser desenvolvido para iniciar a produção de fato do campo o mais rapidamente possível, segundo a empresa, que é responsável pela exploração e a produção de energia do Kuwait. O país é o quinto maior produtor da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, com uma produção atual de cerca de 2,48 milhões de barris por dia. O Kuwait visa elevar a capacidade para 4 milhões até 2035. A Alphabet, a holding dona do Google, está em negociações avançadas para comprar a startup de cibersegurança Wiz, em um negócio que pode valer 23 bilhões de dólares, segundo noticiou o Wall Street Journal, citando pessoas com conhecimento do assunto. O negócio seria a maior aquisição já feita pela Alphabet e poderia ser fechado em breve, segundo o jornal. Uma compra da Wiz poderia ajudar a impulsionar os esforços da Alphabet na computação em nuvem, uma área em que está atrás das concorrentes. O acordo seguiria a compra de 5,4 bilhões de dólares da empresa de cibersegurança Mandiant em 2022, que na época foi uma das maiores aquisições já feitas pela empresa. A Alphabet não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. A Wiz, com sede em Nova York, foi avaliada em 12 bilhões de dólares durante uma rodada de investimentos em maio, que atraiu investidores como Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners e Thrive Capital. A empresa, fundada em 2020, identifica e remove riscos em ambientes de nuvem. E vamos à estratégia do dia de hoje, que é entender em que patamar ficou agora a corrida presidencial dos Estados Unidos. O tiroteio no comício de Trump neste sábado mostrou a divisão da revanche da disputa presidencial de 2020 entre Trump e o presidente Joe Biden, bem como uma sensação iminente de violência política que agora permeia o discurso político. Abre aspas para Cooper Waldron, de 22 anos, um republicano registrado e apoiador de Trump de East Peoria, no estado de Illinois. Acho que estamos todos chocados. Nunca se espera que algo assim aconteça em uma eleição nos Estados Unidos. Fecha aspas. Ele foi entrevistado pela Bloomberg News após o atentado. Metade dos eleitores de estados indecisos já tinham dito que temiam a violência em torno da eleição em uma pesquisa realizada pela Bloomberg e pelo Morning Consult em maio. David McCormick, que é candidato republicano ao Senado na Pensilvânia, estava no comício e perto de Trump quando o candidato foi baleado.
2 pessoas que estavam sentadas atrás dele no comício também foram baleadas, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto, trazendo o espectro da violência não apenas para uma campanha presidencial, mas também para as legislativas. No sábado, vários legisladores republicanos atribuíram a culpa pelo tiroteio à retórica dos seus oponentes políticos, apimentando a mídia social com declarações inflamadas e fazendo alegações infundadas de que os democratas teriam incitado a violência. Democratas proeminentes, incluindo o presidente Biden, se reuniram em torno do caso do Trump. Segundo Biden, em uma coletiva na noite de sábado, abre aspas, "Sou grato por saber que ele está seguro e bem. Não há lugar para esse tipo de violência nos Estados Unidos. Devemos nos unir como uma nação para condená-la." Fecha aspas. Acontece que muitas pesquisas já mostravam Trump com uma vantagem consistente sobre Biden em pesquisas nacionais e em estados indecisos, os chamados swing states. O desempenho desastroso de Biden no debate do mês passado foi considerado, por ambos os lados, como um fator de ajuda para a candidatura de Trump. A gente falou sobre isso no episódio de sexta-feira, né? Nessa semana que começa agora, Trump deve anunciar a sua escolha para vice-presidente e ser a atração principal da Convenção Nacional Republicana em Milwaukee, perdão pela minha pronúncia. Uma grande parte da campanha de Trump, incluindo os principais assessores, estavam em Milwaukee no momento do tiroteio. Não ficou claro como ele vai afetar a segurança do evento, em que milhares de republicanos vão se reunir para sua convenção política, que ocorre uma vez a cada 4 anos. Por outro lado, temos a campanha do presidente Joe Biden. Atacado por dúvidas sobre a sua aptidão mental e pressão para se afastar, na sexta-feira, antes do atentado, ele reagiu em um discurso energético em Detroit, prometendo iluminar Trump, um argumento que ele planejava reforçar até o dia da sua eleição em novembro, ou seja, jogar a luz aí sobre os fatos negativos que a campanha dele estava reunindo para atacar o Trump. Cerca de 24 horas depois, e próximo dali, em Detroit, perto da Pensilvânia, o ápice assustador de uma era na política americana que é definida por visões radicalizadas e uma retórica acalorada. Segundo analistas e pessoas com conhecimento do assunto ouvidas pela Bloomberg News, a campanha agora combalida de Biden está limitada em como ela pode avançar. O surto de violência política impede os seus esforços para argumentar o seu caso e também prejudica um dos princípios centrais da sua presidência, de que ele restauraria a decência e a normalidade da política nacional. O intenso foco na tentativa de assassinato oferece a Biden um alívio da conversa que dominava as manchetes há semanas, se ele deveria se retirar após o seu debate desastroso. Um doador democrata, falando sob condição de anonimato, disse à Bloomberg News que anteriormente acreditava que o partido seria melhor servido sem o Biden, só que agora não há como isso acontecer sem contribuir para uma sensação maior de caos. Figuras de ambos os lados do corredor político pediram aos líderes que se elevem acima da briga política e tentem curar essas divisões nacionais. Embora as autoridades do Serviço Secreto americano e o próprio Trump não tenham atribuído um motivo ao atirador, alguns republicanos já fizeram alegações culpando Biden por motivar o assassino em potencial. Abre aspas para o senador de Ohio, J.D. Vance, em uma publicação no X. A premissa central da campanha de Biden é que o presidente Donald Trump é um fascista autoritário que deve ser detido a todo custo. Essa retórica levou diretamente à tentativa de assassinato do presidente Trump. Fecha aspas. O ataque vai mudar a dinâmica da corrida em favor de Trump. É uma reviravolta notável para ele, que glorificou a violência ao longo da sua carreira política, desde encorajar participantes de comícios em 2016 a, abre aspas, dar uma surra, fecha aspas, os manifestantes, até dizer aos apoiadores para, abre aspas, lutarem como o inferno, fight like hell, fecha aspas, em 6 de janeiro de 2021, pouco antes deles invadirem o Capitólio dos Estados Unidos. O pesquisador republicano Frank Luntz disse que o tiroteio garante que, abre aspas, mais uma vez agora para ele, todos os eleitores de Trump vão, de fato, votar, fecha aspas, enquanto Biden não pode contar com essa certeza. O maior impacto provavelmente vai ser na Pensilvânia, um estado decisivo e crucial para Biden, porque foi lá que o tiroteio aconteceu. Já Matthew Wilson, que é professor de ciência política na Southern Methodist University, abre aspas, isso deve ajudar Donald Trump, pelo menos por um tempo, com os independentes. Essas imagens, mostrando um Donald Trump desafiador, com sangue no rosto e o punho no ar, são uma publicidade melhor do que qualquer coisa que o dinheiro pudesse comprar. Fecha aspas. Mas não é todo mundo que pensa assim. Algumas pessoas também consultadas pela Bloomberg News pediram cautela em exagerar o impacto do momento. Afinal, as eleições acontecem em novembro
E já tivemos aí alguns eventos sísmicos, por assim dizer, nessa campanha. Claro que nenhum deles próximo aí ao que aconteceu neste sábado. Mas a catástrofe do debate de Biden, assim como a condenação de Trump no julgamento por dinheiro para comprar o silêncio em Nova York, não impactaram tanto assim os números. A gente aguarda para ver o que acontece nos próximos capítulos. Deixar a sua pergunta, seu comentário e mandar um abraço também, às vezes é legal ver que tem gente mandando abraços por aí. Tá bom? Desejo a todos uma ótima semana e a gente se vê amanhã.